essa revisão inicial, né, dos métodos de imagem, suas vantagens e desvantagens, como é que a gente vai escolher o exame de imagem mais apropriado? Que fatores nós devemos considerar para o uso racional dos exames de imagem? Então, alguns fatores essenciais, fundamentais, os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, que são, de fato, a principal justificativa para a indicação daquele exame de imagem. A gente precisa conhecer a história, para além daquela história atual, da queixa atual, a história clínica do paciente, a sua história pregressa, é um paciente previamente ígido, ele tem outras doenças de base, ele tem predisposição a alguma doença pela sua história familiar? E como é a evolução do paciente, né? Como foi a evolução daquele quadro, seja o paciente internado ou um paciente que às vezes está voltando ao pronto atendimento pela segunda, terceira vez, entender como aquele quadro tem evoluído. É muito importante valorizar os exames que já foram feitos, sejam exames de imagem ou outras modalidades. Isso vai evitar a repetição, a indicação desnecessária dos exames. E ter um objetivo bem determinado para o estudo de imagem. Qual é a pergunta? O que você espera obter com aquele estudo de imagem? Né? Isso é essencial. Para quê? Para que a gente escolha o melhor teste, o melhor exame. Então, para isso, nós vamos considerar evidências que são globais, acurácia, sensibilidade, especificidade no método. São evidências, são globais, podem ser reproduzidas, mas não são suficientes para a gente indicar. Para as recomendações, a gente precisa considerar várias questões que são locais. Então, por isso as evidências são globais, as recomendações são locais, por isso a importância dos nossos protocolos. Qual é a realidade do serviço onde eu estou? Quais são os recursos que estão disponíveis? Quem é o meu paciente? Quais são as suas preferências? Quais são as suas necessidades e expectativas? Quais são os riscos envolvidos? Existe a questão do custo? Tudo isso é considerado na recomendação. Então, evidência é importante, mas não é suficiente na escolha do melhor método, que aumenta a nossa responsabilidade. Então, nós vamos nos basear especialmente em dois princípios. O princípio de justificar, ou também dizem justificação, que tem a ver com avaliar a real necessidade do exame. Porque quando um exame desnecessário é indicado, gente, os riscos sempre superam os benefícios. Incluir todas as informações clínicas possíveis e relevantes no pedido médico. Isso é muito importante, isso pode evitar exames desnecessários. Levantar os exames anteriores, pedir para que o paciente fazer uma busca ativa por todos os exames que o paciente possui, porque o exame que você está pensando em solicitar pode não ser necessário. Às vezes, a melhor resposta não está no próximo exame, a melhor resposta para a minha pergunta está no exame anterior, está na observação da evolução. Valorizar a interação entre o médico que prescreve e o médico que realiza o exame. Essa aproximação contribui muito na escolha do método mais indicado, na definição da necessidade ou não de investigação por imagem. Muitas vezes essa interação, essa proximidade não é possível, então é muito recomendável também a utilização dos chamados guias de critérios de recomendação, de prescrição de exame, especialmente aqueles preparados pelas sociedades médicas mais relevantes ali para aquela determinada especialidade. Ter também uma maior preocupação, precaução com as crianças, porque as crianças são mais sensíveis às radiações, elas têm mais tempo para manifestar, né, uma expectativa de vida maior, um tempo maior para manifestar os efeitos nocivos e cumulativos da radiação, e elas são pequenas, e muitas vezes os equipamentos não são ajustados a essas crianças. Então, a gente precisa sempre estar atento, ter uma preocupação ainda maior com as nossas crianças. E otimizar. Otimizar está relacionado a otimizar a sua prática para que as doses do paciente sejam as mais baixas possíveis e não aumentem sem justificativa os riscos. Tem a ver com o princípio ALARA, tão baixo quanto razoavelmente possível. Então, a gente sempre tem que estar atento para minimizar essa exposição à radiação. Qual a menor dose diagnóstica? Nós temos que buscar a melhor imagem com a menor dose possível. Todos os responsáveis, então,
todos eles devem reduzir a exposição desnecessária do paciente à radiação. Todos os responsáveis pelo cuidado médico. Então, nós vamos manter protocolos atualizados sempre. Qual a técnica mais adequada? Muitas vezes não é necessário fazer múltiplas aquisições em diferentes fases. Fase sem contraste, após o contraste, 1, 2, 3 aquisições. Elas têm realmente necessidade, elas vão acrescentar informação. Em criança, a gente sempre recomenda, por exemplo, na tomografia, uma única aquisição. Às vezes, se vai administrar contraste, é só uma aquisição após o contraste, porque ela não tem, a aquisição anterior só se representa dose adicional e não tem informação a mais. Então, empregar a técnica adequada, manter protocolos atualizados, ter protocolos ajustados, por exemplo, às crianças, garantir os equipamentos bem calibrados, garantir a manutenção adequada dos equipamentos, para que a gente tenha a menor dose quanto razoavelmente possível. Vejam o que diz uma diretriz básica, né, de proteção radiológica sobre a otimização. Em relação às exposições causadas por uma determinada fonte associada à prática, a proteção radiológica deve ser otimizada, de forma que a magnitude das doses, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições mantenham-se tão baixas quanto possível. Essa é a filosofia ALARA. Isso significa otimizar, manter as doses tão baixas quanto possíveis. Já que a gente está falando de dose, eu gostaria de trazer para vocês um conceito importante, que é o de dose efetiva, né? Já que cada um dos tecidos tem uma sensibilidade diferente às doses, como é que a gente estima, então, a dose de exposição dos diferentes exames? E elas são muito variáveis, então a gente tem, para uma comparação, exames, por exemplo, de radiografia simples, em que a dose de exposição se equivale à radiação de fundo de 2 dias de vida, por exemplo. Já outros em que a dose equivale a 5 anos de exposição a essa radiação de fundo, que é essa do nosso ambiente normal. Então, tamanha é a diferença de exposição em relação aos métodos de exames. Então, o que a gente chama de dose efetiva é justamente isso, é a soma ponderada das doses, recebidas pelos diversos tecidos do corpo, em que esse fator de ponderação de cada tecido depende da sensibilidade desse tecido. A sensibilidade relacionada a 2 critérios: ao câncer induzido por radiação ou aos efeitos hereditários, ou seja, é uma forma de chegar a uma média de exposição que vai representar a exposição geral daquele indivíduo se ele for submetido a um determinado exame. Então, é uma estimativa única de dose, que está relacionada a risco total de radiação. Mas ela tem um emprego mais a nível de população, e para comparar os diferentes métodos, e não para dizer qual é a dose individual, específica daquele indivíduo. Então, eu vou somar as doses efetivas, eu fiz tantas tomografias, hoje eu tenho uma dose de exposição tal. Então, isso não, ela não é para individualizar, ela é para uma estimativa a nível populacional, especialmente para comparar os exames. Tá? E o que seria um uso não racional dos exames de imagem? Seria, por exemplo, indicar exames que não têm impacto no diagnóstico ou na conduta. Então, eu sempre tenho que refletir e perguntar: esse exame que eu pretendo indicar é realmente necessário? O uso não racional é repetir exames que já foram realizados. Então, sempre perguntar: você já fez esses exames? Então, às vezes, a gente vê a prática: o paciente chega de um outro hospital e repete todos os exames. O paciente já fez uma investigação porque já esteve no pronto-socorro e repete os exames. O paciente consultou com um outro profissional, ele chega até você, você repete os mesmos exames. Então, ele já fez os exames, a repetição é realmente necessária? Solicitar exames com muita frequência. Esse exame precisa ser realizado agora. Existe tempo suficiente para ter uma mudança na evolução, para identificar um resultado. Esse é o momento ideal. Fazer agora vai fazer diferença para o meu paciente? Solicitar também o exame de imagem inadequado. Então, sempre refletir: este é o melhor teste? E sempre buscar uma aproximação com, por exemplo, os radiologistas, que são aqueles que são treinados, né, para os melhores testes, e tentar se manter atualizado, fazer uso dos guidelines, porque a imagem médica avança e se renova a cada dia. O exame mais adequado hoje pode não ser o de amanhã. Tá? Não fornecer as informações clínicas necessárias, ou não levantar claramente as questões
que o exame de imagem deve resolver, interrogar as hipóteses, colocar as perguntas, né? Então, eu expliquei bem esse caso para a pessoa que vai realizar o exame, solicitar exames de imagem em excesso. Eu estou solicitando muitos exames adicionais, o paciente precisa de toda essa gama de exames complementares? Ou acreditar que a proteção do paciente é a responsabilidade de outra pessoa, né? Achar que é uma responsabilidade, por exemplo, só do técnico, do serviço, que não é sua. O que eu posso fazer, né, para reduzir a exposição do meu paciente? Não valorizar as necessidades e expectativas dos pacientes e de sua família na escolha do melhor teste de imagem. Então, aqui alguns exemplos de aplicações clínicas que eu vou falar rapidamente. Só um minutinho, que eu vou falar aqui rapidamente. Por exemplo, uma criança aqui do sexo masculino, que tem 6 anos, dor abdominal difusa, vômitos persistentes há 2 dias. O pai afirma que a criança vem apresentando episódios semelhantes há 3 meses, diagnosticados como virose. Nega morbidades, nega o uso crônico de medicação, fez cirurgia de amígdala, adenoidectomia há 6 meses e também fez apendicectomia há 2 anos. Nega alergia. Tem abdômen distendido, hipertimpânico, dolorosa palpação, principalmente no flanco direito, com ruídos hidroaéreos reduzidos. É um quadro de abdômen agudo que essa criança apresenta. É uma criança que apresenta uma história de apendicectomia. Então, a minha principal hipótese aqui, por exemplo, para essa obstrução intestinal, que é a principal hipótese para essa criança com dor, vômitos, distensão abdominal, é de obstrução por brida. Então, a radiografia simples, ela pode ser suficiente para me dar essa resposta, como nessa radiografia que mostra uma obstrução intestinal, uma distensão dessas alças que ocupam a região central do abdômen, presença de nível hidroaéreo em ortostatismo. Então, a radiografia simples ainda é extremamente útil quando a gente suspeita de uma obstrução intestinal, quando a gente quer ver gases no interior do abdômen, saber se está distendido ou não. Nesse caso, suficiente para confirmar uma hipótese que já era provável e para indicar a correção cirúrgica sem necessidade de exames adicionais. Um outro exemplo, uma criança do sexo feminino, 7 anos, comparece ao pronto atendimento apresentando dor abdominal periumbilical intermitente, tipo cólica há 3 dias, com piora progressiva nas últimas 24 horas e vômitos. Não apresentava cirurgias, tinha um hemograma revelando leucocitose. É um quadro clínico, gente, que sugere abdômen agudo inflamatório. Uma criança de 7 anos, por exemplo, apendicite aguda, é uma grande hipótese que a gente precisa investigar. O exame mais adequado é a ultrassonografia, especialmente nas crianças. A gente chama de exame de escolha, o primeiro exame a ser indicado, que não é o padrão ouro, que às vezes o padrão ouro é aquele que tem mais acurácia para determinar uma alteração. Mas às vezes ele envolve mais risco e eu não vou começar com o padrão ouro. Eu vou optar por fazer outros exames. Mas nesse caso, o ultrassom é o exame de escolha. O exame de escolha, por exemplo, para abdômen agudo inflamatório, em crianças, quase sempre a primeira escolha é o ultrassom em termos de imagem, quando a gente está falando de abdômen. Essa imagem mostra um quadro, um apêndice inflamado, aqui ele no corte transversal, aqui ele no corte longitudinal, e aqui o comparativo dessa imagem tipo dedo de luva, um apêndice normal. Esses são quadros clássicos, né? Isso nem sempre é o que acontece, é o que ocorre. Às vezes os quadros, eles são mais desafiadores, como essa criança de 6 anos, sexo feminino, que era previamente rígida, que apresentava uma pneumonia complicada, com derrame pleural, que apresentou piora respiratória, necessidade de intubação orotraqueal, piora hemodinâmica, já tinha radiografia, já tinha ultrassom de tórax, já tinha feito toracocentese para drenar esse derrame pleural. Já tinha tentado mudar a estratégia de antibiótico, estava já encaminhado para o CTI. Então, nesses casos mais desafiadores, em especial, os guidelines acabam ajudando bastante, e eu vou deixar essa recomendação que é do Colégio Americano de Radiologia, que sempre traz esse guideline atualizado, e ele tem ali diversas áreas e diversos cenários que vão nos ajudar na escolha do melhor exame. Então, como ele é sempre bem atualizado, muito mais às vezes que os livros, né,
que hoje demoram para ser atualizados, é sempre uma excelente referência, mas ele é americano, lembrando que as nossas recomendações são locais. Então, ele orienta, mas ele não define. Então, vejam aqui, o cenário que corresponde ao do nosso paciente. Doença respiratória aguda, um paciente imunocompetente. Então, uma doença respiratória aguda, um paciente imunocompetente, com pneumonia complicada, suspeita de derrame pleural ou suspeita de abscesso. Na radiografia inicial, ou seja, ele já tinha feito um primeiro exame. O nosso paciente, inclusive, já tinha feito ultrassom e não tinha resolvido qual o próximo exame de imagem. Então, ele coloca aqui a tomografia computadorizada com contraste, que é o exame para estudar complicações de pneumonia na criança. Ele coloca como usualmente apropriado. E aqui ele coloca as outras possibilidades, olha, sem contraste, quer dizer, a criança não pode, ela tem contraindicação ao contraste, então faça também sem contraste, é apropriado. E aqui ele coloca a possibilidade de ser apropriado, o ultrassom aqui, como pode ser apropriado, a criança já fez o ultrassom, e agora eu preciso pensar numa complicação do parênquima pulmonar, uma complicação supurativa do parênquima. Ele traz aqui esses níveis de dose relativa, que estão associados àquela dose efetiva que eu falei para vocês, e que são úteis aqui para comparar os diferentes métodos. Então, esse por símbolo, 3 símbolos, por exemplo, indicando, né, este nível de radiação relativa bem superior a esses, como, por exemplo, ressonância e ultrassom, que não tem o risco de radiação. E também coloca aqui, por exemplo, TC 100 antes e após o contraste como não apropriado, quer dizer, você vai ter uma aquisição adicional que não vai acrescentar nada. Ou você faz sem, ou você faz com contraste. Aqui eles fazem uma relação desses símbolozinhos com a dose efetiva, no adulto ou na criança. Na criança é menor, porque as crianças são menores, mas elas são mais sensíveis. Tá? Essa é a imagem do nosso paciente, que acabou demonstrando o que nós chamamos de pneumonia necrosante, a necrose do parênquima pulmonar, além do grande empiema. Tá? Eu vou me estender aqui um pouco, por causa do adiantado da hora. Esse era um outro exemplo que tinha esse mesmo objetivo de mostrar para vocês, né, como esses guidelines podem auxiliar nessa escolha do melhor exame. Mas eu vou passar aqui para uma síntese do que a gente disse aqui. Caminhos para as melhores práticas, para o uso racional dos exames de imagem. Solicitar o exame de imagem apenas quando necessário. Fornecer informações clínicas e definir bem o objetivo do seu exame. Qual é a pergunta? Qual é a sua hipótese? Avaliar os riscos e benefícios. Realizar o exame no local adequado, com equipamentos e profissionais qualificados. Faz muita diferença para onde você indica o exame. Faz diferença para o seu paciente. Não faz diferença, muitas vezes, para o convênio, né, que vai remunerar da mesma forma. Então, saiba para onde indicar o seu paciente na realização dos exames. Interpretar os resultados do exame, explorar ao máximo as potencialidades do exame. Eu vou tirar o máximo de informação de ultrassom, porque eu não quero que meu paciente precise escalonar ou ir para outro método mais avançado. E nós temos hoje várias campanhas que se comprometem com este propósito, que eu recomendo fortemente que vocês conheçam um pouco mais sobre esse objetivo, porque a proteção, especialmente a radiológica, o uso racional dos exames de imagem, é uma responsabilidade compartilhada por todos nós. Para terminar, eu quero falar que a imagem avança e avança muito, né? A tomografia computadorizada hoje, com mais de 200, 300 slides, fornecem imagens inimagináveis. Os exames estão tão rápidos que a gente vê movimentos de respiração, de ins e expiração, que provavelmente a gente não vai mais necessitar de sedação, porque a aquisição é tão rápida, não dá nem tempo de uma incursão respiratória promover artefatos. E o nível de radiação tende a se aproximar muito do nível da radiografia e ser cada vez menor. Então, cresce também a área da imagem no campo da inteligência artificial, com os algoritmos de diagnóstico, softwares que melhoram a detecção de achados anormais. Mas eu queria falar, gente, para vocês que nós, seres humanos, nós somos seres de significado, né? E a máquina, ela não sente dor, ela não tem medo de morrer, né? Então, nós temos que considerar sempre as necessidades, as expectativas do nosso paciente quando a gente está escolhendo esses exames. Lembrar também que nessa era, então, da
inteligência artificial, acredita-se que a competência técnica vai ser a primeira que vai ali desaparecer. Hoje, nós falamos sobre o uso racional dos métodos de imagem. Isso envolve pensamento crítico, isso envolve habilidade de comunicação. Estas, com certeza, serão as habilidades mais valorizadas, eu acho, nessa era de inteligência artificial, considerando que essa competência técnica, né, eles tendem a imaginar que ela vai ser a primeira a ser substituída, né? Mas pensamento crítico, habilidade de comunicação, essas tendem a ser cada vez mais valorizadas. Então é isso, eu vou deixar aqui alguns sites que eu acho que são recomendados, são os principais que eu usei também para produzir essa aula. Peço desculpa aí por ter, né, ocupado quase todo o tempo aí que me cabia, mas estou disponível aí para a gente discutir um pouco sobre esse tema, que é um tema tão importante.